Olá, meus queridos, vamos dar continuidade aqui da nossa aula, né? A gente entrou em Gênesis aqui, os dias da criação. A gente está aqui ainda com o convidado Dudu para essa segunda parte aqui. Obrigado, Dudu, por continuar conosco. Estamos aí, obrigado pelo convite. Vamos continuar a nossa aula, que agora a gente vai partir do quinto dia da criação, porque a gente falou um pouco aqui do quarto dia, né? E o quinto dia é tremendo. Vamos começar então no quinto dia, a partir do versículo 20. Pode começar aí, Dudu, lê para nós. Vamos lá, versículo 20 de Gênesis 1. Isso. E Deus disse que as águas se encham de enxames abundantes de seres vivos, e que as aves voem sobre a face do firmamento dos céus. E Deus criou grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Ok. Então você vê que Deus está falando do quinto dia. Vou apagar aqui, ficou ruim. Muito pequeno o quinto dia. O quinto dia ficou pequeno. Aqui o quinto dia. No quinto dia já falou que era bom, né? Sim. Entendeu? Agora nós vamos destrinchar isso aqui. Você vê que ele já vai falar para as águas produzirem seres viventes, para a terra produzir seres viventes, né? Para produzir os seres que voam, né? No caso do ar. Então ele usa a própria matéria para produzir, pelo poder da sua palavra, aquilo que vai ser povoada a terra. E é engraçado porque da agora para frente que a gente vai dar uma destrinchada nesse dia, porque ele viu que isso era bom. Aí a gente continua o versículo 22. E Deus disse, as abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Só essa parte por enquanto. Você vê que no 22, e Deus os abençoou. O que Deus abençoou? As aves, tudo que ele tinha criado. Sim. Sementes ali, os seres viventes, ok? Os animais, os répteis. Então Deus os abençoou. Mas você vai ver lá no sexto dia, que ainda a gente está no quinto dia, que Deus fala essa mesma palavra para o homem. Eita glória. Ele falou para os seres viventes. Por quê? Porque está falando uma condição racional, Deus na sua racionalidade, falando para algo irracional. E algo que é irracional, eles não têm esse discernimento de saber que foram abençoados, saber que podem ser fecundos, saber que podem produzir, saberem que podem, pelo poder da palavra, declarar semente, se multiplicar porque é vida. Sim. E saber que podem dominar tudo isso. Porque você vai continuar lendo no 24. Leia aí, no 24. E disse Deus que a terra produza seres vivos. Espera aí, vamos por parte. Primeira coisa, seres vivos. Ok. Vai lá, continua. Segundo a sua espécie. Ok, depois. Gado, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim se fez. Não, você está na Oliver Tree? Sim. Não, está na Oliver Tree, não. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie. Gados, répteis animais domésticos. Conforme a sua espécie. E assim se répteis fez. selvagens, segundo a sua espécie. E Deus fez os animais selvagens da terra segundo a sua espécie. Não, aí depois o fez é depois. Porque aqui, ó, vamos lá pela minha, porque fica mais claro. Diz também Deus, produza seres viventes. Ok. Isso no hebraico já ensina isso. Sim. Conforme a sua espécie. Animais domésticos. Animais domésticos. Segundo a sua espécie. Depois fala répteis
quartos animais selvagens. Para Conforme ficar a mais sua claro, que espécie. aí fica separado. Sim. Selvagem. Ok? Aí, no 25, ele já vai falar assim, ó, e fez os animais selváticos. Vou arriscar aqui, ó. Fez os animais selváticos. Ok? Uhum. Aí ele continua. Segundo a sua espécie. E fez os animais domésticos. Ok? Segundo a sua espécie. Conforme a sua espécie. E todos os répteis. Da terra. Segundo a sua espécie. Mas a terra não produziu seres vivos. Não está no versículo. Deus mandou, pelo poder da palavra, a terra produzir 4 coisas. Só produziu 3. Só produziu 3. Eita, Porque esse seres vivos aqui está falando do homem. Está falando do homem. Para produzir. Só que a terra não pode produzir algo que é do céu. Ela perdeu a referência. Meu Deus. Por quê? Porque quando os profetas vai ver o trono, e a gente vai ver isso discriminado, né? Ezequiel, você vai ver lá e falar dos tronos, e ele vai falar dos querubins. E a hora que ele vai falar dos rostos dos querubins, ele vai falar do rosto do homem. Então, lá no trono já tinha representação do rosto do homem, o qual a terra não tinha referência do céu para poder produzir. Então ela não produziu os seres vivos. Aí você continua, lá no 26. Sim. Também disse Deus. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Beleza, então o que ele está falando? Já que a terra não pode produzir algo que é do céu, porque ele, pelo poder da palavra, ele foi falando para a terra o que era para produzir da terra. Sim. Ele estava para falar, faz aí, agora faz o homem. Mas o homem está falando que é a sua imagem. A terra não conseguiu Não produzir. poderia produzir algo que é do céu. Eita glória. Então a terra perdeu a referência. Não, eu consigo produzir os animais domésticos, eu consigo produzir os répteis, os animais selvagens, mas os seres vivos, eu não consigo. Aí Deus falou, beleza, então eu quero usar do material o qual você tem para me produzir o ser humano. Qual que é o material que a terra tem? Terra. Depois a gente tem água. Sim. E tem ar. Sim. No seu corpo tem terra? Sim. Ó, tem água? Tem. E o ar? Tem também. Está tudo inserido. Tudo inserido. Aí, Deus começa a conversar entre ele, o Filho e o Espírito Santo, que é a referência da imagem. Quando ele vai para a referência da imagem, ele sabe que a imagem é ele mesmo, que ele tem a sua referência de imagem. Então ele desce na terra e com as suas próprias mãos, ele começa a formar o homem do pó da terra. O qual do pó da terra também, porque ali ainda naquela época não tinha chovido. Então a Bíblia continua relatando que subiu um vapor de água da terra. Então onde ficava como se fosse um barro. E aí ele moldou o homem. Ok? Eita glória. Mas é só um barro. Ainda continua sendo um barro. E é engraçado que quando a gente vai fazer qualquer bonequinho de barro, a gente faz ele maciço, né? Sim. Mas Deus fez ele oco. Meu Deus, qual a justificativa dele de fazer ele oco? Como é que ele ia soprar Como é que seu ia encher corpo? ele com Como é que fogo, ele ia né? encher ele se não fosse oco? Por isso que a Bíblia relata depois que a gente é vaso. Ou por acaso você faz um vaso cheio, maciço. Um vaso é vazio. Aí tem vaso que é de honra e vaso para desonra. Tem vaso que é de ouro. O vaso de ouro você guarda lá dentro do seu quarto. Porque você põe riqueza dentro do vaso de ouro. Porque o vaso já é ouro. O que você vai pôr dentro dele? Algo mais valioso ainda. Então esse vaso você não deixa ninguém acessar.
Mas o vaso, que é de barro, Uhum. você deixa lá na sala e na cozinha. Porque nele você põe duas coisas: óleo e água. Eita glória. Se chegar visita, você deixa o vaso, aquele vaso ali para servir água e óleo. Porque o óleo também era quando a pessoa chegava, estava com algum machucado, tratava, untava, né? Então, isso é a representação do Espírito Santo, né? Da gente ser cheio da palavra, da gente ser cheio de água viva. Porque o vaso é oco, mas o que é formado dentro dele é do Eita céu. glória. Se Deus criou tudo oco, então lá dentro do dedinho também está oco. Tudo está oco. Então quando ele sopra, ele produz através do seu sopro dedo, Tudo. tudo, Nervos. tudo por dentro, porque o de fora é barro. Aí Paulo fala assim: ei, o primeiro Adão era natural, que está falando da naturalidade, do que está por fora. Sim. Mas o que existe dentro é um homem espiritual. Então ele continua falando: se existe corpo natural, existe também corpo espiritual. Por isso que aqui ele era só espírito e alma. Antes daqui e daqui para a eternidade futura, nós somos tricópio, porque agora tem corpo. Que era o que faltava. Era o que faltava para completar. Glória a Deus. Por isso estávamos neles, já fomos eleitos nele, para que aqui a gente possa ter corpo, assim como ele tem. Meu Deus. Porque se você leu aqui, que é segundo... Aí para você ver, continua lá. Façamos o homem... Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto. O que é imagem? Esse microfone é a imagem desse microfone. Esse copo é a imagem desse copo. Um leão é a imagem do outro leão. Sim. Isso você vai lá no Google e fala significado de imagem. Vai falar que é algo que se reproduz. Ok? Igual. Algo que é feito em escala. Algo que é replicável. Agora, o que é semelhança? Semelhança está falando que é algo de caráter. Está falando de um caráter. Está falando de um relacionamento. Então, o homem foi criado só a imagem. Não foi criado a semelhança. Você fala assim: mas está escrito. Não está, não. Continua lendo para você ver. Conforme a nossa semelhança. Ok. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Olha o que nós leu lá atrás. Porque a hora que ele foi criar isso aqui, ele deu ordem que era para ter domínio, mas como a terra não poderia... Produzir. Você ainda não entendeu. Ele deu a ordem à terra e falou para a terra, os seres que fossem nascer pudessem dominar. E aí, como o homem não foi criado disso, a terra começa a ter, entre aspas, domínio sobre aquilo que é do céu. Meu Então, Deus. o corpo, se você que é do céu, que, né, está dentro, se você começa a dominar o que está de fora, que é o corpo, beleza. Então, o que é espiritual está dominando o que é natural. Mas se você não exerce o domínio qual a gente vai ler agora, se ele deu domínio para a terra e você não exerce o domínio que você tem no céu, o que é da terra vai dominar o que é do céu. Meu Deus. Porque ele foi a mesma palavra que deu. Sim. E aí você continua lendo, aí você vê. Tenha domínio. Sobre os peixes do mar, Ok. sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então ele falando do domínio todo isso aqui, nos animais domésticos, do réptil, dos animais Tudo selvagens. aquilo que a terra já criou. Isso. Mas se você for diante do leão e se você não tiver domínio sobre ele, o que ele vai fazer com você? E Você está enrolado agora. é verdade. Agora, diante de Jesus, se o leão viesse para perto dele, o que Jesus ia fazer? Dele um gatinho. Ia dominar, né? Isso. Se a pessoa não sabe nadar, aí ele vai entrar no mar, o que vai acontecer com ele?
Fogal, velho. Mas se ele tem o domínio, o que ele vai fazer? Vai nadar e... Né? Vai andar sobre ela. Eita, Vai andar glória. sobre as águas. Receba. Porque eu não sei se Jesus nadava, não. A Bíblia não fala. É verdade. Aí ele falou, tem que ir até lá no barco. Eu domino, Vou andando. vou andando. É verdade. Porque se você domina, acabou. Não tem nada que te pare. Sim. Não tem nada. Porque pela palavra, Moisés foi discutir com Deus pelo abrir o Mar Vermelho. E Moisés já sabia que Deus tinha que fazer alguma coisa ali. Por quê? Porque Deus marcou um encontro com ele antes dele ir no Egito, lá no Monte Moriá, que está do outro lado do mar. Aí ele falou assim, não, Deus já marcou um encontro comigo. Nossa, Deus. Deus já marcou um encontro comigo lá, eu não vou dar a volta lá em cima, não. Vamos por aqui mesmo. Se vira, ninguém mandou Deus marcar um encontro comigo lá do outro lado. Eu dou um jeito aqui, lá pro mar. Sabia Então, o Deus que servia. Ele usufruiu a sua fé. Glória a Deus. Ele, pela fé, ele já sabia. Igualzinho a Abraão. Abraão tinha a promessa que através de Isaac ia ter a sua descendência. Está lá em Hebreus 11. Sim. Então, beleza. Aí Deus ali, mata Isaac. Aí mata ele. Sua palavra vale mais do que a morte dele. O Senhor prometeu. Só prometeu, só vai cumprir. Quantas vezes você quer que eu mato? Porque até hoje eu não tenho um neto. E a descendência que vem dele, eu tenho que ter um neto. O dia que eu tiver um neto, você não me pede mais não, que aí eu não tenho coragem mais não. Mas enquanto eu não tiver, essa palavra prevalece. Então toda palavra, o qual a gente, que é palavra de vida, ela tem que dar semente. E se a palavra foi lançada, ela não volta atrás. E a palavra de Deus é palavra de vida. Então, o que Abraão confiou foi que em Isaac ele teria multidões de nações. E todas essas multidões de nações seria para honrar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então, vamos continuar aí, que a gente falou de só a imagem, ok? 27. Pode ir 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Pera aí, criou o quê? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Continua. A imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Ok, ele criou só a imagem. Porque é algo reprodutivo. É algo feito em escala. Sim. Adão tinha 2 olhos, tinha nariz, tinha boca. Mesma coisa de nós hoje, gente. Qual que é a diferença de semelhança? Porque aqui ele não falou de semelhança. Ele falou antes. Porque Deus almejava o relacionamento com o homem. Então Deus vinha todo dia no jardim para se relacionar com Adão. Não era Adão que ia para o culto, era Deus que vinha. Meu Deus. Então Deus vinha todo dia para se relacionar, porque a base da semelhança é o relacionamento. Se você tem um filho e você não exerce a sua paternidade sobre esse filho, e esse filho vai conviver com outros pais, ele vai ser a semelhança dos outros pais, mesmo sendo a sua imagem. Meu Deus. Você não presta, mas seu filho foi ser criado por outra pessoa que a semelhança dele é boa, uau, top, ele vai seguir essa semelhança. Mas a imagem sua, o DNA dele ainda é seu. Então agora, relacionamento não tem a ver mais com a imagem. Tem a ver entre eu e Deus. Eu me relacionar com Deus, eu buscar. Eu buscar Relacionamento Deus. imprime as características de quem está Cítrica. junto, Então, né? então, quando Jesus nasceu, o corpo dele era a semelhança do Adão. Era a imagem do Adão, perdão. Então, o corpo dele era a imagem do Adão. Mas a semelhança, a alma dele, o espírito dele, era algo do céu. Meu Deus. E o que ele exerceu foi a semelhança do céu, o qual ele já era. O que a gente leu, né, lá em João 1, né, que ele já estava com Deus e ele era Deus.
Então a humanidade não usurpou o direito de ser filho. Nesse ambiente, o Adão teve uma oportunidade de ter as características de Deus enquanto ele estava tendo ali uma aliança com Deus. Isso. Só que como era relacionamento, e aí vem aquilo que eu falei no episódio passado, se todas as gerações, todas as pessoas estavam nele, sim, tinha muitos que estavam nele como referência que não queriam se relacionar com Deus. E esse não se relacionar com Deus estava dentro dele, então por causa dele, ele não pôde se relacionar. Então não é culpa do Adão não ter se relacionado e não ter tomado da árvore da vida ali no jardim. É culpa daqueles que não querem o Senhor em suas vidas. Meu Deus. Por quê? Porque se em Adão todos fossem salvos, aí podia tomar da árvore da vida, estava todo salvo. Para que essa luta toda? Para que Jesus ia vir para resgatar os seus? Não faria sentido. Não faria sentido, é verdade. Mas por causa daqueles que rejeitam Deus, todos caíram por causa desses, e também por causa do pecado de Adão, né, que é uma consequência. Então, todos pecados, nós também, estava ali representados em Adão. Então toda a humanidade cai nele. Por isso que Paulo fala assim, ó, por um só pecado é o mundo. E por um só vem a remissão de todos. Por quê? Porque todos estavam em Adão, Em ok? Adão. No Adão natural. Sim. Ok. Mas aí Cristo vai falar em Efésios 6 que todos têm que ser o quê? Um corpo. Todos temos que ser um com Cristo. Porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então nós, junto com Ele, que é o cabeça, faz um. Somos um com Ele. E se somos um com Ele, um caiu, Todos. um é exaltado. Muito top. Top. Então veja. Homem e mulher os criou, porque está falando de uma representação, ok? Aqui fala ainda da igreja, tem toda uma representação que a gente vai estar destrinchando mais para frente. Aí você vai ler no 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, Tudo aquilo que falou multiplicai-vos, lá naquele versículo anterior. enchei a terra e sujeitai a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Que dá o quê? Que dão semente. Olha o poder da palavra aí. Meu Deus. Quem assistiu aí o primeiro E se acharão na episódio. superfície. Entender. E se acharão na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que deem semente. Isso vos serás para mantimento. Ok. Então, esse aí está falando do quê? Do sexto dia, ok? Sim. Ainda não falou que é bom, né? Não. Vamos ver então. Então, está falando do fruto, está falando da semente, está falando do domínio que eu tenho. Por quê? Presta atenção. Por que está falando que dá semente? Porque tudo que a gente falou até no quinto dia, e até agora no começo do sexto dia, foi tudo pelo poder da palavra que foi criado. Agora, no sexto dia, ele faz segundo a sua imagem e com o relacionamento segundo a sua Semelhança. Se eu tenho relacionamento com Deus, o que sai dele? Palavras de vida. Sim. Luz, a gente leu lá em... Então, se eu tenho relacionamento e se eu sou filho, agora o que sai da minha boca é palavra de vida. Se é palavra de vida, é o que dá semente. Então, eis que vos tenho dado. Então, através da palavra, porque agora, todos os seres que foram criados até aqui, são seres que? Irracionais. Sim. Eles não têm o poder da palavra. Mas agora nós somos feitos segundo a imagem dele e começamos a nos relacionar com ele. Então Adão começou a se relacionar com ele através da palavra, através do relacionamento.
E agora, através do relacionamento, o poder da palavra está nele. Glória a Deus. E aí a gente vai ler isso, olha lá. Todos os animais do Da céu. terra, todas as aves do céu e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, Fôlego de vida. toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Eita muito glória. bom. Por que muito bom? Porque até aqui houve separação, houve bom pelo poder da palavra. Mas aqui, quando ele fez com as suas próprias mãos e quando ele se relacionou, ele não estava vendo o Adão natural. Ele já via o Jesus espiritual. Glória a Deus. Porque o Adão foi feito segundo a imagem do Jesus. O Jesus perfeito. Porque a gente leu, no episódio passado a gente veio que desde o começo o quê? Ele era o princípio e estava no princípio. Sim. Se ele estava no princípio, tudo foi criado por intermédio dele. Se foi tudo feito por ele, lá está escrito feita com a mão. Então, Jesus fez. Sim. Então, qual é a referência de corpo que Jesus tinha? Eita glória. Ele mesmo. Ele mesmo. Então, eu vou falar por mim mesmo, não posso falar por todo mundo. Não acho que Adão era igualzinho a Jesus, é como se fosse gêmeos. E Paulo fala assim, o Paulo primeiro fala que é o Adão primeiro Adão. Então e o o segundo último que Adão. era... Segundo não, o último. O último, né? É verdade. A gente não tem o terceiro ou o quarto, é o último. É o último. Que era referência. É claro que isso a gente brinca aqui, mas só para ter esse entendimento. Aham. Por quê? Porque Jesus andava sobre as águas. Mas Adão também andava. Antes de cair, ele andava. Adão mergulhava, ia lá, via os tubarão, dentro d'água, respirando. Tubarão, a baleia. Meu Deus. Por quê? Porque ele interagia, dominava sobre isso. Ele dominava. Então ele perdeu o quê? O domínio. Por isso ele entregou o domínio para Satanás, aquele que o assola. E quando a gente vê palavras que matam, com palavras que não são sementes, que tragam vida, é como se o próprio domínio do mal estivesse o quê? Destruindo a pessoa, jogando a pessoa para baixo. Por isso que palavras são muito poderosas. Meu Deus. Então, quando Adão perde isso, ele perde algo que foi o Senhor deu. Esse domínio. E quando Jesus recupera ali, né, na cruz, ele recupera não pelo que ele fala, mas sim pelo que todos fazem. Por quê? Porque todos fazem com que ele receba aquilo, o código de direito que foi tomado. Aí vai entrar o parente remidor, que a gente vai falar mais pra frente, mas o que a gente entende? Que quando um rei brigava contra o rei, o símbolo do reinado do rei era a coroa. Então, se um rei vinha contra o outro rei e dominava aquele rei, ele tomava a coroa daquele rei e ficava com o reinado dele para ele e a coroa para ele. Sim. Então, a Bíblia vai falar que o reinado de Satanás, depois que Deus criou tudo, depois que o pecado vem à terra, aí a Bíblia diz que nasceram abrolhos e espinhos. Então, o reinado de Satanás na terra é espinho. Então, a coroa dele é espinho. Então, quando Jesus está ali, perto da cruz do Calvário, já todos blasfemando e falando, ó o rei de Deus, pelo poder da palavra. Eles estavam falando ao rei. Deram uma cana a ele. Eles estavam brincando, mas Jesus não estava brincando. Jesus estava falando sério, eu sou rei. Está brincando aqui comigo? Todo mundo estava achando que Jesus estava caído. Não, eu estou aceitando, tu pode continuar falando. Você é o rei dos judeus, você é o rei dos... Isso é semente que vocês estão falando. Isso é semente, você está plantando vida, você não sabe. E aí, o reinado de Satanás é o quê? É o espinho. Então, o que marca o meu reinado é espinho. Não tem problema não, pode me dar aqui. Porque eu sou o vencedor dessa história. Meu Deus.
Pode me dar sua coroa. Essa coroa de Porque espinhos. até o que tem, até que você tem, lhe será tirado. Glória a Deus. Lhe será tirado. Então, ali, é claro que a gente vai falar mais disso, mas quando a gente vê que o sexto dia é muito bom, é Deus já fazendo tudo isso aqui, depois vai virar, né, todo o milênio, e a gente vai ver todo esse simbolismo aqui mais para frente, que a gente só começou a ler João capítulo 1, mas é profundo porque a palavra é muito reveladora, e quando a gente entende esses mistérios, segredos, a gente vai desvendando. Então é um quebra-cabeça, e eu convido você a estar participando conosco, desvendando esse quebra-cabeça e fazendo parte desse programa. Afinal, nós somos o Código da Bíblia. Muito obrigado, Du, por fazer parte desse programa, e o Senhor possa estar te abençoando cada dia mais. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Amém. Obrigado, você que participou até agora. Você possa continuar conosco nos demais programas. Vem ser conosco, Código da Bíblia. Um abraço.